Olá, queridos amigos, queridas amigas que nos acompanham semanalmente no nosso estudo Conhecendo Nosso Lar. É um prazer estar de volta com vocês, reencontrá-los. Espero que todos estejamos bem, na medida do possível, superando aí esse momento difícil da pandemia e de todas as consequências que ela ainda traz para a nossa caminhada na Terra. Enquanto não superamos completamente essa dificuldade, temos a grata oportunidade de estarmos juntos, estudando aqui virtualmente, nos encontrando, refletindo, aprendendo, inspirando os nossos pensamentos para um patamar superior, jogando boas vibrações ao nosso redor, na nossa casa, propondo melhorias, e tudo isso nos ajuda, nos dá um alicerce para passarmos por esse momento. No capítulo de hoje, que é o capítulo 39, intitulado Ouvindo a Senhora Laura, nós vamos ter uma conversa muito interessante de André Luiz com Dona Laura, a respeito do que André Luiz viu e ouviu ali no lar de Tobias. Se vocês lembram, o lar de Tobias é habitado por 3 pessoas, que é ele mesmo, a sua companheira, a sua esposa, e a esposa de Tobias na última reencarnação, já que aquela que é a sua afinidade, a sua alma mais próxima, que ele a tem como esposa no mundo espiritual, ela desencarnou cedo e ele contraiu novas núpcias, e após a desencarnação de todos, eles compartilham ali do mesmo espaço. Claro, é sempre bom ressaltar, isso não quer dizer que haja um triângulo amoroso. Tobias considera uma delas como sua irmã, e ela também entendeu a necessidade daquele momento no matrimônio. Já tem a informação de que a sua alma mais afim a antecedeu na reencarnação. Em breve ela vai reencarnar também, eles vão retomar ali os processos de aproximação e aprendizado, enfim. Mas mesmo assim, como vai dizer André Luiz, para muitas pessoas esse contexto pode causar um impacto, pode causar um choque. E foi exatamente isso que aconteceu com André Luiz. Ele ficou tão abalado com o que ele viu ali na casa de Tobias que ele foi procurar a Dona Laura para abrir o coração e receber alguns conselhos. Como ele mesmo nos diz, então, o caso Tobias impressionara-me profundamente. Aquela casa, alicerçada em princípios novos de união fraterna, preocupava-me como assunto obsidente. Não saía da mente dele o que ele ali tinha visto. Afinal de contas, também ainda me sentia senhor do lar terrestre, e avaliava quão difícil para mim próprio seria semelhante situação. Então ele não sabe dizer como que ele conseguiria, em situação análoga a essa que ele viu, superar esse egoísmo, esse sentimento que, como nós vamos ver, nos aproxima ali da nossa fase inicial de caminhada espiritual, mais perto da animalidade do que da espiritualidade. A meu ver, melhor, teria coragem de proceder como Tobias, imitando-lhe a conduta? Admitia que não. A meu ver, não seria capaz de aborrecer tanto a minha querida Zélia e jamais aceitaria tal imposição por parte de minha esposa. Então, ele nem sequer admite a possibilidade de vivenciar algo parecido. Aquelas observações da casa de Tobias torturavam-me o cérebro.
Não consegui encontrar esclarecimentos justos que pudessem satisfazer. Tão preocupado me senti que no dia imediato deliberei visitar Lísias no momento de folga, ansioso de explicações da senhora Laura, quem votava confiança filial. E aí a gente salta aqui alguns trechos, ele chega na casa da dona Laura, ela recebe ele muito bem, e ela diz: você fez bem em trazer a questão ao nosso estudo recíproco. Todo problema que torture a alma pede cooperação amiga para ser resolvido. E depois de ligeira pausa, prosseguiu atenciosa. O caso Tobias é apenas um dos inumeráveis que conhecemos aqui e noutros núcleos espirituais que se caracterizam pelo pensamento elevado. E aí André Luiz diz: mas choca-nos o sentimento, não é verdade? Quando nos atemos aos pontos de vista propriamente humanos, essas coisas dão até para escandalizar. De fato, eu fico imaginando que alguém que não tenha uma leitura já consolidada das consequências da imortalidade da alma, da reencarnação, dos nossos encontros, dos nossos desencontros, a visão que o Espiritismo traz de família, pode ficar abalado com essa história, com esse contexto que a gente viu. Mas, diz Dona Laura, entretanto, meu amigo, é necessário agora sobrepormos a tudo os princípios de natureza espiritual. Nesse sentido, André, precisamos compreender o espírito de sequência que rege os quadros evolutivos da vida. Então, 2 parâmetros para que nós possamos compreender o caso de Tobias. Primeiro, sobrepor a todas as nossas estranhezas com relação a esse assunto os princípios de natureza espiritual, como eu falei agora há pouco, certeza da imortalidade da alma, continuidade da vida após a morte, processos de múltiplas reencarnações e assim vai. E o segundo, compreender o espírito de sequência que rege os quadros evolutivos da vida. Então nós temos um aspecto mais cognitivo, de internalização de uma realidade espiritual, e depois, ao mesmo tempo, uma espécie de compreensão de que cada ser está numa fase que lhe é particular, que é o que ele chama de espírito de sequência. Se atravessamos longa escala de animalidade, é justo que essa animalidade não desapareça de um dia para o outro, como nós acabamos de falar. Entregamos muitos séculos para emergir das camadas inferiores. O sexo participa do patrimônio de faculdades divinas que demoramos a compreender. Então aqui vem o primeiro fator que nós vamos analisar logo após os trechos da própria obra, a questão do sexo. Qual o papel do sexo nesse contexto evolutivo em que nós vamos conquistando patamares superiores de compreensão? Não será fácil para você, presentemente, a penetração no sentido elevado da organização doméstica que visitou ontem. André Luiz está no patamar, Tobias está em outro. O que André Luiz guarda como conceitos a respeito de fraternidade, por exemplo, não alcança aquilo que Tobias já entende e vivencia junto com as 2 mulheres ali que habitam o seu lar, uma na condição de irmã, a outra na condição de esposa.
Entretanto, a felicidade ali é muito grande pela atmosfera de compreensão que se criou entre as personagens do drama terrestre. Aqui, a dona Laura vai dar o nome, nas argumentações que vai fazer, de fraternidade, que é o segundo elemento que nós vamos ver também posteriormente. Nem todos conseguem substituir cadeias de sombra por laços de luz em tão pouco tempo. Mas temos nisso uma regra geral, indaguei. Todo homem e toda mulher que se tenham casado mais de uma vez restabelecem aqui o núcleo doméstico, fazendo-se acompanhar de todas as afeições que hajam conhecido, ou seja, todos que na terra se casaram uma vez e por qualquer motivo casaram-se outra vez, quando desencarnam, vão ter essa convivência, como no caso de Tobias, após a desencarnação dos integrantes dessa história toda. Esboçando um gesto de grande paciência, a interlocutora explicou: não seja tão radicalista. É indispensável seguir devagar. Muita gente pode ter afeição e não ter compreensão. Afeição é para todos. Compreensão de algumas realidades e das consequências dessas realidades não é algo que se alcança do dia para a noite. Isso obedece ao espírito de sequência que o processo evolutivo vai garantindo para todos aqueles que aceitam esse imperativo de caminhar para a perfeição espiritual. Nós não podemos impedir esse processo, mas nós podemos retardá-lo. Não esqueça que nossas construções vibratórias são muito mais importantes que as da Terra. O caso Tobias é o caso de vitória da fraternidade real por parte das 3 almas interessadas na aquisição de justo entendimento. De novo, gente, o caso Tobias é a vitória da fraternidade real pelas 3 almas interessadas na aquisição do justo entendimento. Tem que querer. Não é uma coisa automática. Tem que querer conquistar esse sentimento de fraternidade, de cooperação, de compreensão, que nos ajuda a superar as nossas deficiências como orgulho, o egoísmo, e assim vai. Quem não se adaptar à lei de fraternidade e compreensão, logicamente, não atravessará, melhor dizendo, essas fronteiras. As regiões obscuras do umbral estão cheias de entidades que não resistiram a semelhantes provas. Então, vejamos. O caso Tobias é o caso de 3 espíritos que se decidiram pelo progresso espiritual, pela superação do egoísmo e do orgulho, e estão de fato interessadas na aquisição de justo entendimento. Para aqueles que não se adaptam a essa lei, porque é uma lei de fraternidade e compreensão, não dá para vislumbrar esse patamar de compreensão e de vivência. É por isso que ele diz: as regiões obscuras do umbral estão cheias de entidades que não resistiram a semelhantes provas. São espíritos que trazem marcas de ódios, de egoísmo, de mágoas, com relação às suas vivências relacionais na Terra. Mesmo que só tenham tido uma relação
conjugal, apenas um casamento, não mais de uma união, ali seguida, claro, de um divórcio, esses espíritos guardam um sentimento de posse muito grande. Então, isso os leva a ficar numa condição mental, numa condição vibracional, que por simples afinidade os conduz para determinadas regiões espirituais inferiores de sofrimento. Enquanto odiarem, assemelham-se a agulhas magnéticas sobre os mais antagônicos influxos. Enquanto não entenderem a verdade, sofrerão o império da mentira e, consequentemente, não poderão penetrar as zonas de atividade superior. São incontáveis as criaturas que padecem longos anos sem qualquer alívio espiritual, simplesmente porque se esquivam, de novo o tema aí, a fraternidade legítima. Então, aprender essa nova forma de ver os nossos laços familiares é algo fundamental na conquista da fraternidade legítima e da nossa evolução espiritual. Nós estamos mais próximos do sentimento animalesco de posse, ali da cria, como nós vemos nos documentários da vida animal, ou nós já conquistamos um patamar superior de entendimento e de vivência que nos ajuda a ver a nossa família pelos laços da espiritualidade, pelas consequências do que a espiritualidade vai modificando em nós nesse olhar. O que acontece então? Interroguei, valendo-me de pausa da interlocutora. Se não são admitidas aos núcleos espirituais de aprendizado nobre, onde se localizarão as pobres almas em experiência dessa ordem? E aí a dona Laura vai dizer: depois de padecimentos verdadeiramente infernais, pelas criações inferiores que inventam para si mesmas, redarguiu a mãe de Lísias, vão fazer na experiência carnal o que não conseguiram realizar em ambiente estranho ao corpo terrestre. Concede-lhes a bondade divina o esquecimento do passado na organização física do planeta e vão receber nos laços da consanguinidade aqueles de quem se afastaram deliberadamente pelo veneno do ódio ou da incompreensão. Daí se infere a oportunidade cada vez mais ativa da recomendação de Jesus, quando nos aconselha imediata reconciliação com os adversários, enquanto ainda estamos a caminho. Então pergunta André, e se as almas ficarem presas nesse sentimento e não conseguirem avançar? Aí a dona Lísias, a senhora Laura, senhora Lísias, a senhora Laura, corrigindo aqui o meu equívoco, vai explicar que esses espíritos retornam à Terra com o esquecimento do passado e vão receber nos laços familiares esses desafetos a fim de reconstruírem, ressignificarem esse modelo, esse padrão de sentimento com que vem tratando determinadas experiências relacionais. É por isso, diz ela, que quando Jesus diz reconcilie-se com o vosso adversário enquanto ainda estáis a caminho, porque não vale a pena adiar as oportunidades. Não vale a pena empurrar para depois. Não vale a pena a gente se fechar num sentimento de egoísmo e orgulho, porque isso na verdade significa que mais à frente nós vamos precisar viver essas experiências.
Perdoar verbalmente é questão de palavras, mas aquele que perdoa realmente precisa mover e remover pesados fardos de outras eras dentro de si mesmo. A convivência espiritual no ambiente familiar, quando há o reencontro de desafetos, vai solicitar um movimento diário de perdão. E perdão não é só expressão verbal. Especialmente nesse sentido de reencontros desafiadores nos laços familiares, perdoar significa remover pesados fardos de outras eras, marcas, mágoas, vivências, automatismos que nós fomos construindo e que carregamos, e que a convivência salutar, ainda que desafiadora, nos ajuda a ir superando, removendo. Aos espíritos, ainda em simples experiência animal, nossa conversação não interessa. Espírito de sequência, foi o que nós vimos. Mas para nós que compreendemos a necessidade da iluminação com Cristo, é imprescindível destacar não só a experiência do casamento, mas toda experiência de sexo por afetar profundamente a vida da alma. E aí nós vamos ver o que isso significa. Muitos de nós temos várias interpretações a respeito do conceito do que seja sexo. Para muitos no orbe é só uma experiência momentânea. Para outros é um vínculo mais estreito. Para nós espíritas, sabemos que há toda uma economia de energias sagradas que precisa ser conduzida com muita sabedoria. Porque talvez nenhuma outra potência divina que exista em nós consiga gerar, ao mesmo tempo, tanta superação, por um lado, evolução, mas se não tiver o devido tratamento, tragédias que vão se multiplicar por várias encarnações. Talvez essa seja a potência divina que mais nos capacite a viver experiências sagradas por um lado ou por outro, a deixar marcas profundas de dor no nosso próximo. Daí a importância do entendimento do que seja, não só o casamento, mas a questão da fraternidade envolvida nele, da sexualidade. E assim vai. Agora não mais me preocupava a situação de Tobias. Então, depois de toda essa conversa, André Luiz diz que agora o problema não era mais a situação de Tobias, nem as atitudes de Hilda e Luciana. Agora impressionava ele sim a imponente questão da fraternidade humana. Então, para muitas pessoas, a situação de Tobias, Hilda e Luciana, como a própria Laura diz, pode parecer escandalosa. Imagina alguém que desencarnou e no mundo espiritual, na mesma casa mora o marido, a esposa e aquela que também foi esposa na última encarnação, mas que na verdade comparece naquela convivência hoje na condição de irmã. Porque foi um casamento ali programado para que houvesse um crescimento naquela encarnação, mas não há da parte de Tobias com a esposa que sucedeu a primeira, que desencarnou cedo, não há da parte dele para com ela uma afinidade mais estreita. Mas os três se interessaram por transformar essa experiência numa experiência
que os levasse a entender a fraternidade, a compreensão, o perdão, a superação do orgulho e etc. Muito bem. Vamos ver agora o que a gente pode trazer para ilustrar esse capítulo. O que nós podemos retirar daqui como material de reflexão, além, claro, da riqueza do diálogo entre André Luiz e Dona Laura. Vamos começar com duas perguntas que estão lá na obra O Consolador, que é de autoria do Emmanuel. O Emmanuel responde algumas perguntas nessa obra. Na questão 348, pergunta-se a esse benfeitor: onde a causa da indiferença dos homens pela fraternidade sincera, observando-se que há geralmente em todos grande entusiasmo pela hegemonia material de seus grupos, suas cidades, clubes e agremiações onde se verifique a evidência pessoal. Traduzindo, qual é a causa da dificuldade dos homens em viver a fraternidade, já que em todo lugar nós vemos o interesse das pessoas fazerem prevalecer a sua vontade, beneficiando seus grupos específicos. E aí o Emmanuel responde: é que as criaturas, de um modo geral, ainda têm muito da tribo. Gente, essa resposta é fabulosa. Não muitas encarnações anteriores nós estávamos num contexto tribal. Aqui fazendo referência, claro, não a uma inferioridade da vida dos indígenas, mas no sentido de que nós nos aproximávamos do comportamento animal de defesa do nosso grupo. Encontrando-se encarceradas nos instintos propriamente humanos, na luta das posições e das aquisições, dentro de um egoísmo quase feroz, como se guardassem consigo indefinidamente as heranças da vida animal. Então, de novo, a vida tribal aqui, a nossa proximidade da vida tribal, o fato de ainda termos muito da tribo, é nesse sentido dessa defesa automática, instintiva do nosso clã, do nosso grupo, nos colocando em contraposição àqueles que não são tão próximos de nós. Será se nós nos comportamos assim com relação à nossa família? Não tem um ditado, né? Se não é da minha família, então tá tudo bem. A gente recebe uma notícia ruim, alguns dizem, se não é meu parente, tá tudo ótimo. Ou, farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, será se nós ainda vivemos nesse regime egoístico? Ou será se o nosso olhar já se ampliou para entendermos a dinâmica familiar, a dinâmica dos grupos que nós vivemos a partir da fraternidade legítima? Prossegue Emmanuel: todavia, é preciso recordar que, após a eclosão desses entusiasmos, há sempre o gosto amargo da inutilidade no íntimo dos espíritos desiludidos da precária hegemonia do mundo. Instante esse em que a alma experimenta a dilatação de suas tendências profundas para o mais alto.
Então, há várias encarnações, muitos espíritos da Terra escolhem se fechar nessa leitura da família momentânea, relativa ao contexto da encarnação. Essa visão mais material. Isso significa dizer que a gente defende os nossos interesses em detrimento de qualquer coisa. Primeiro eu, primeiro os meus filhos, primeiro a minha família. E todos eles são propriedade minha, porque eu tomo conta da minha casa. E aí a gente vai dando interpretações a expressões para justificar o nosso egoísmo, a nossa possessividade. Só que, diz Emmanuel, quando a morte chega, a gente descobre que tudo aquilo na qual a gente alicerçou a experiência familiar era fugaz, não era duradouro. Ou ainda na própria encarnação, sofrendo as desilusões, a gente vai repensando os nossos valores. Como ele diz aqui, a gente se sente desiludido da precária hegemonia do mundo. Quantas famílias que não dominam, que não se sobrepõem e internamente os conflitos se multiplicam. Financeiramente, de saúde, está tudo ótimo. Tem influência social, mas não existe paz de espírito. E como diz Emmanuel, os espíritos vão se cansando e vão buscando em outras coisas o alicerce real da paz e da felicidade familiar. Nessa hora, a fraternidade conquista uma nova expressão no íntimo da criatura, a fim de que o espírito possa alçar o grande voo para os mais gloriosos destinos. Então, olha que legal, gente. Quando há esse cansaço, o nosso interior, iluminado pelo impositivo do progresso, e com certeza da lei de Deus que está gravada na nossa consciência, vai despertando para a necessidade de vivenciar outras coisas, outros valores fundamentais que não sejam só o interesse dos meus, o dinheiro, o poder, a influência. Nasce uma nova expressão da criatura no que diz respeito ao entendimento da fraternidade. E aí eu começo a entender que eu tenho os meus filhos, mas que os meus vizinhos também têm os seus filhos. Na escola existem outros pais que têm os seus filhos. E diante de uma desavença entre as crianças que muitas vezes acontece na vida escolar, eu não vou agir como o leão ou a leoa que compra uma briga com o mundo inteiro, com a professora, com os pais dos coleguinhas, ou a direção da escola. Não. Espírito de fraternidade. Eu vou ouvir, eu vou compreender, eu vou perceber que aquele é um mote para uma lição de valor educativo para o meu filho, fazendo com que ele perceba que a felicidade interessa sim, mas para todos. Então, a grande reflexão é: em qual estágio nós estamos? É justo que a gente pense na defesa da saúde da família, do equilíbrio financeiro, mas isso não pode ser feito à custa ou à revelia dos outros. Qual contribuição eu dou para o mundo diante de tudo que eu recebo? É o sentimento de fraternidade nascendo.
Eu ensino meus filhos a entender que a sociedade será tanto melhor quanto mais todos termos acesso à educação, à saúde, à moradia, coisas básicas. Ou eu ensino eles a ver que o mundo é assim mesmo e está tudo normal e é cada um por si. Porque se nós ensinamos assim, fatalmente, nós e os nossos vamos alcançar esse cansaço que o Emmanuel diz. Porque vamos perceber que essa competição não tem fim nunca e de que não há ganhador verdadeiro. A partir do momento que o Espiritismo ilumina a nossa vida sobre a imortalidade, a continuidade da existência, não tem mais como pensar só no aqui e no agora. Não tem mais como achar que nós somos vencedores porque nós conseguimos algo enquanto milhares de pessoas estão desprovidas do básico. Ah, Marcelo, mas é a lei de causa e efeito. Sim, mas Jesus nos recomenda auxiliar aqueles que resgatam as suas dores. Não é porque é a lei de causa e efeito que o mundo é como é e é cada um por si. Muito cuidado para como espíritas, para como espiritualistas, a gente não cair nessa armadilha. A cooperação é mútua, o auxílio é mútuo. Aquele que sabe mais ajuda o que sabe menos, aquele que tem mais ajuda o que tem menos. E nessa cadeia, nós sempre vamos precisar ajudar e sermos ajudados. Aí a gente está desenvolvendo o sentimento da fraternidade real. Não há cidadão fraterno sem que esse cidadão aprenda na sua família a ser fraterno. Se a lógica é nós primeiro em detrimento de todos, o mundo vai continuar recebendo pessoas que, quando entrarem na vida social, vão ser egoístas, orgulhosas, nessa ideia de competição predatória que não serve à paz social que nós queremos construir. Cada um com seus méritos, com certeza, e precisa ser assim. Mas para ser assim, não precisa haver esquecimento do próximo. Não precisa haver miséria. Não precisa haver descaso. Todos precisamos ter as mesmas oportunidades. E a partir daí, cada um vai fazendo o seu destino, assumindo as consequências da sua escolha. São as equações da fraternidade que nós temos que aprender o quanto antes. Na questão 350, pergunta-se ao Emmanuel: pode a fraternidade manifestar-se sem abnegação? Ou seja, a renúncia, muitas vezes, ao nosso conforto, ao nosso prazer, à nossa alegria, aquilo que nós gostaríamos de fazer, ceder um pouco, tudo isso é abnegação. Diz Emmanuel, fraternidade pode traduzir-se por cooperação sincera e legítima em todos os trabalhos da vida. E em toda cooperação verdadeira, o personalismo não pode subsistir, salientando-se que quem coopera cede sempre alguma coisa de si mesmo, dando testemunho de abnegação, sem a qual a fraternidade não se manifestaria no mundo de modo algum. Então não existe fraternidade sem abnegação. Fraternidade não é doar 1 quilo de alimento, também é isso, mas é muito mais do que isso. O que nos leva a outra pergunta. Nas nossas relações familiares, nós ensinamos os nossos filhos a ceder. Na nossa relação conjugal, os nossos filhos veem concessão ou só disputa, imposição, briga. Que exemplo que nós estamos dando? Que lição que nós estamos deixando nesse sentido da fraternidade?
Com relação à questão do sexo, nos diz também Emmanuel, agora em outra obra, Vida e Sexo, numa mensagem chamada Em Torno do Sexo, o seguinte: sexo é espírito e vida, a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Gente, sexo ultrapassa o encontro de corpos, o encontro momentâneo de corpos. Vejam a definição do Emmanuel: espírito e vida. Sexo é uma energia vital que nós carregamos e que nós podemos utilizar em diversas aplicações, incluindo a atividade sexual propriamente dita, que pode ser sagrada. Exatamente por isso, porque é uma energia criadora e como toda energia criadora gera consequências, o Emmanuel diz: conseguintemente reclama responsabilidade e discernimento onde e quando se expresse. Porque gera e constrói implicações para o nosso destino. O sexo é o que proporciona o surgimento da família. E o surgimento da família marca relações que podem produzir marcas de dor em nós e nos outros, como eu disse outrora, que se estendam por, às vezes, milênios. Tudo porque a utilização dessa energia criadora pode convergir para experiências sagradas ou para experiências egoísticas, em que a gente enxerga o outro como um objeto para atender aos nossos interesses, à nossa felicidade. Muitas das dores familiares que nós enfrentamos hoje, talvez, não é regra, mas é possível que se vinculem a experiências no que diz respeito à utilização da energia sexual de forma desregrada, sem discernimento. E aí, toda uma cadeia de consequências foi se estabelecendo. Por isso mesmo, nossos irmãos e nossas irmãs precisam e devem saber o que fazem com as energias genésicas. Observando como, primeiro fator, como, com quem, segundo fator, e para que se utilizam de semelhantes recursos. Daqui não tem receita. Mas existem 3 parâmetros: como, com quem e para quê. Aí a gente tem que parar e meditar nessas 3 questões. Nem adiantaria a gente dizer, mas isso e aquilo e essa circunstância é um encontro muito particular consigo mesmo. Mas nós temos 3 esteios. Como eu estou utilizando essas energias, com quem e para quê? Isso cria felicidade, plenitude no meu destino ou dor, lágrimas, sofrimento. Claro, a partir do efeito pedagógico da necessidade do aprendizado, não sofrimento pelo sofrimento, mas pode gerar sofrimento. Entendendo-se que todos os compromissos na vida sexual estão igualmente subordinados, olha só como a gente falou, à lei de causa e efeito.
E, segundo esse exato princípio, de tudo que dermos a outrem no mundo afetivo, outrem também nos dá. Por isso que é importante refletir como, com quem e para quê. Aquilo que eu vivencio em matéria de sexualidade, de energia genésica, de construção de encontros, vai gerar o meu destino. E o que eu semear, eu colherei. Então, muito cuidado com a utilização dessas energias. O Espiritismo não vê o sexo como algo impuro, por si só. Ao contrário, nada mais sagrado. Mas ele também nos convida a entender que as experiências relativas à utilização das energias do sexo, as energias genésicas, geram dor, sofrimento ou felicidade, alegria, sublimação espiritual. Sem nenhum puritanismo, apenas responsabilidade. Aí é cargo de cada um de nós fazermos essa avaliação à luz da imortalidade, à luz da reencarnação, como nos propõe o Espiritismo. Fora disso, a maioria dos encarnados enxerga o sexo como um momento, algo, uma atividade fortuita que a gente tem, um encontro momentâneo com o outro que, entre aspas, também autorizaria que fosse dessa forma, sem nenhum tipo de responsabilização, sem nenhum tipo de compromisso. E a gente vai deixando marcas e vamos utilizando essa energia de forma não atenta às consequências, aos encontros que geram desencontros. Então, estejamos atentos, que o amor possa comparecer na utilização das nossas energias genésicas. E eu não me refiro somente ao encontro sexual propriamente dito, mas em tudo em que a gente aplica essa energia. Em estudo, em atividade física, em trabalho, em lazer. Tudo é canalização dessa energia que carece de amor. Na nossa última parte, agora, falando da família propriamente dita, nós falamos sobre fraternidade, que é um ponto que a dona Laura fala. Falamos sobre família, melhor dizendo, sobre sexualidade, sobre sexo, que é um ponto que ela também trabalha. E fechando essa tríade de elementos, vamos falar um pouco sobre família para a gente encerrar o nosso estudo. A mensagem também é de Emmanuel, está no livro Pão Nosso e se intitula Em Família. Emmanuel comenta um trecho que está lá de autoria do apóstolo Paulo, que está em 1 Timóteo 5,4, em que Paulo diz: aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Como quem pergunta: como é que pode haver fraternidade universal se isso não começa dentro da nossa própria casa? Ou como quem afirma: a fraternidade que nós queremos no mundo precisa ser treinada, ensinada e construída portas adentro do lar. Mas não é tão simples assim, e é por isso que o Emmanuel diz: a luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas
Se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas, vejam o verbo servir. Não é aquela visão materialista de família. Eu tenho que, assim, eu pago as contas, eu boto comida dentro de casa, eu faço tudo. Atividades que também possam significar servir, desde que sejam feitas com espírito de serviço e não como meras obrigações da manutenção física da existência. Essa é indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Ou seja, como vimos no capítulo passado, família cristã é aquela família que vivencia os ensinamentos do Cristo nas dificuldades de relacionamento que encontra. O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. No centro. Entretanto, não alude à piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos. Porque tem muita gente que pode pensar assim: eu tenho pena dos meus familiares. Aí a gente senta e lamenta. É tão difícil a convivência lá em casa, a gente só lamenta. Tem uma situação que eu não consigo abordar, superar, e a gente só lamenta. Não é esse tipo de piedade. Mas aquela que conhece as zonas nevrálgicas, melhor dizendo, da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Gente, isso aqui é o centro da mensagem. Porque tem dores na nossa experiência familiar que são essas zonas nevrálgicas que a gente simplesmente não aborda. A gente vai adiando para frente, acorda, come, limpa, lava, seca, paga a conta, assiste TV na sala, ou cada um no seu aparelho de celular, mas a gente não aborda esses pontos adoecidos, nos esforçando por eliminá-los, conferindo, no entanto, a Deus a decisão divina a seu tempo. Quantos lares tratam as suas dificuldades como se fossem algo que a natureza resolve por si só? Porque a gente não quer ter aquela conversa que gera constrangimento. Eu não disse grosseria, cuidado, eu disse constrangimento. A gente não quer ter aquele embate de opiniões necessário. A gente não quer cobrar os filhos, porque cobrar incomoda. E muitos pais hoje barganham amor com os filhos. São pais tão inseguros que abrem mão de educar os filhos para, entre aspas, serem amados. Problemas no casamento. O que a gente está fazendo diante disso tudo? A gente está empurrando ou a gente se ocupa com isso? Porque tudo aquilo que a gente usa muitas vezes como mote para dizer que não há tempo para resolver essas zonas adoecidas, fica. Claro, nós temos que nos preocupar com a alimentação, com as contas, com as providências. Isso é básico, ninguém precisa dizer isso. Mas na hora da desencarnação, na hora do retorno de um ente querido ao mundo espiritual, na hora de aferição de conquistas espirituais, é como nós tratamos essas zonas nevrálgicas que vai determinar a nossa paz de consciência ou não. Então, nem aquela piedade
que diz que o outro é assim mesmo e não tem o que fazer, nem aquela que só lamenta, chora. Aquela que age no esforço, enfrentando a si mesmo, porque conviver é isso. A gente vai ser colocado diante da nossa própria sombra, que o outro revela, que o outro traz. É por isso que é desafiador. Quando os filhos vão crescendo e os pais deixam de ser os heróis, eles dizem: o senhor não é nada daquilo que eu pensava. É uma decepção natural. E a gente pode dizer: meu filho, que bom que você se desiludiu. Mas não esqueça que o seu pai é cristão não porque é perfeito, mas porque se esforça por viver as lições de Jesus. E se nós temos esse esforço, nós temos autoridade moral para falar isso. Assim como na nossa relação conjugal. Não vamos adiando, empurrando, porque é isso que a dona Laura disse que acontece. A gente leva as mágoas, evita tratar, evita o encontro. Não nos reconciliamos com o adversário enquanto estamos a caminho. Falamos o perdão verbal e lá na frente depois é preciso retornar para fazer o trabalho que hoje não estamos fazendo. Não é punição, gente, é educação. Família é um espaço de educação por excelência. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente, entre os que se lhes agregaram ao círculo pessoal através dos laços consanguíneos, entregando-se por isso a lamentável desânimo. Natural, muitas vezes nós nos sentimos sozinhos, mas quem não se sente? E às vezes a nossa solidão não é que as pessoas de fato não se importam conosco, mas a nossa solidão fala do nosso nível de egoísmo. Porque às vezes se sentir bem na companhia é que os outros aplaudam as nossas quedas morais, que os outros concordem com as nossas opiniões equivocadas. Muitos de nós definimos solidão dessa forma. Porque no fundo a gente gostaria que os outros apoiassem os nossos equívocos. E ainda que não seja isso, ainda que seja de fato porque nós vislumbramos outros patamares que os outros ainda não entendam, lembremos, um dia também foi assim da nossa parte para com relação a alguém que talvez hoje esteja tutelando a nossa encarnação do mundo espiritual, torcendo para a gente avançar. É imprescindível, contudo, e com base no que eu falei, o Emmanuel diz, ou com base não, na mesma linha, ele diz: é imprescindível examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno, não há caso. Ah, Marcelo, mas foi um encontro fortuito, eu não planejei. O que adviu daí não é acaso. Ou melhor, o que adveio daí não é acaso. Podemos ter certeza que sempre vai nos alcançar aquilo de que nós necessitamos para o nosso aprendizado. Preponderam aí, por enquanto, nos nossos encontros familiares, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais se sinta acabrunhado na incompreensão. Constituiria, nós temos aqui um erro, a gente pede perdão, na edição, constituiria esse campo, melhor dizendo, falta grave esquecer-lhe as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma casa pequena, aquela
em que a vontade do Pai nos situou a título precário. Então, juntando tudo que a dona Laura falou, meus amigos, fraternidade, vivência responsável do sexo e os nossos resgates familiares, nós só podemos entender que a nossa família é um espaço sagrado de evolução espiritual e um espaço sagrado de tratamento para os males da nossa sociedade. Nós podemos criar polícia, cadeia, institutos corretivos, temos as escolas, hospitais, mas nenhum outro local é tão eficaz para corrigir as mazelas sociais do que a família. Nós estamos numa posição de protagonismo na mudança do mundo, que deve começar por nós e por não evitarmos e fingirmos não existir ou ver os pontos adoecidos da nossa casa. Pensemos, nos preparemos em como fazer essa tratativa, essa abordagem, inclusive para a recusa familiar, mas tem muito do espírito cristão nisso. Porque, como eu disse, outrora a gente pode ter agido assim. Então hoje é a nossa vez de dar o a mais, de fazer o esforço a mais, o perdão a mais. E nós vamos desencarnar. Alguns dos nossos amores ficarão, outros já estarão no mundo espiritual, ou morrendo, desencarnando em tempo próximo ao nosso, talvez não fiquemos juntos. É preciso lembrar, essa experiência familiar é transitória, com os desafios e com aquilo que de mais belo ela tem, ela é transitória. A paz de consciência é fazer o melhor. Ainda que a gente derrame algumas lágrimas às vezes, mas não esqueçamos, Jesus está conosco, porque esse é o processo de redenção do nosso coração e daqueles que nós amamos ou dos desafios que encarnaram no nosso ambiente familiar. Façamos o melhor. E talvez a gente vai, como André Luiz, entender que Tobias, Hilda e Luciana são espíritos que atingiram um outro patamar de entendimento do que seja fraternidade, uso responsável da sexualidade, papel da família. Porque é para isso que nós estamos encarnados. Então assim a gente finaliza o nosso estudo de hoje. Ainda teremos mais um antes da nossa live. Deixa aí os teus comentários, as tuas dúvidas, as tuas questões. A gente vai levar tudo para a nossa live, que é um momento de interação, e vamos ali então construir a culminância dos capítulos estudados ao longo desse mês de maio. Um abraço para todos vocês, estejamos em paz, nos cuidemos com responsabilidade, com caridade para com o nosso próximo, até que tudo isso esteja definitivamente superado. Um abraço e até o próximo sábado.